Olá, turminha, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os gêneros textuais. Vamos acompanhar a leitura. Os textos que usamos nas diferentes práticas sociais de linguagem pertencem a gêneros adequados a cada situação comunicativa, ou seja, cada tipo de texto é um tipo de gênero textual diferente. Os textos se materializam através de diferentes gêneros, ou seja, existem vários tipos de textos que são vários tipos de gêneros textuais. Aqui estão alguns exemplos de gêneros textuais: telefonema, poema, carta ao leitor, carta pessoal, trava-língua, bilhete, reportagem, aula expositiva, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, instruções de uso, piada, resenha, fábula, histórias em quadrinhos, parlenda, verbete, e-mail, notícia, cardápio de restaurante, ficha de animal, propaganda publicitária, entre outros. Os gêneros são formas textuais escritas ou orais. Então, nós tanto podemos escrever quanto podemos relatar, falar. Vamos lá. E os textos, os gêneros textuais, eles são separados por tipos. Então, nós temos tipos textuais, referem-se à estrutura composicional dos textos, seu modo e sua função. Ou seja, o tipo de texto vai depender da função para que ele foi escrito. Então, nós temos alguns tipos de texto. Nós temos os tipos de texto argumentativo, nós temos o texto narrativo, nós temos os textos expositivos, os textos de relatar, os textos injuntivos e os textos expressivos. Então, esses são os tipos de textos que nós temos. Vamos ver cada um deles de forma mais detalhada. Texto narrativo. Esse é um tipo textual em que se conta, ou seja, eu vou falar, narra fatos fictícios ou não. Então, pode ser um fato verdadeiro ou um fato que não é verdadeiro, que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo personagens e narrador. Então, meu texto vai ter personagens e terá um narrador. Ele é um texto narrativo. Características básicas desse texto: apresenta uma situação no começo e depois descreve o que essa situação provocou. Esse vai ser o meio, né? Pode ter provocado um problema, um conflito, questionamentos e no final vai apresentar a solução encontrada pelos personagens ou por apenas um personagem. Nós temos como exemplo desse tipo de texto os seguintes gêneros textuais: fábulas, contos, mito, lenda, adivinha, piada, história em quadrinhos, narrativa de aventura, narrativa de enigma, romance e tirinhas. Vamos ao próximo. Nós temos agora texto de descrever ou relatar. Como o próprio nome diz, nós vamos descrever ou relatar algo. Um texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, pessoa, um animal ou um objeto. Isso é o quê? Isso é um texto de descrever, um texto de descrever, ou um texto de relatar. Ele vai relatar alguma coisa. Faz uma descrição minuciosa do objeto ou da personagem a que o texto se pega. Esse tipo de texto também apresenta datas e locais que situam o leitor quanto à origem e o tempo das situações em que são relatadas. Ou seja, se eu vou relatar uma viagem, eu tenho que colocar lá a data, quando aconteceu, qual que foi o local, o que aconteceu. Então, se eu fiz todo esse relato, eu estou escrevendo um texto de descrever ou um texto de relatar. Os textos do tipo descritivo são documentos para a memorização das ações humanas e representam, ao contrário da tipologia narrativa, que se ocupa da ficção, experiências reais. Então, no texto de descrever, nós temos coisas que já aconteceram, experiências reais. Como exemplo, nós temos relatos de experiências vividas, relatos de viagem, atas, cardápio, notícia, reportagem, crônica social, currículo vitae, autobiografia, dentre outros. Então vamos ao próximo. O próximo tipo de texto é o texto argumentativo. Esses textos têm a intenção de convencer.
e formar a opinião do leitor sobre a temática apresentada. Então, ele vai me dar vários argumentos para tentar me convencer de algo. Sendo assim, o autor se utiliza de argumentos, sempre em primeira pessoa, na defesa ou na crítica do assunto. Então, os textos podem vir da seguinte forma: eu penso, acho, acredito, ou seja, ele vai sempre o narrador vai ser sempre em primeira pessoa. As palavras usadas pela pessoa que escreveu será sempre em primeira pessoa. E ele vai defender ou criticar algo. Então nós temos, como exemplos de gêneros textuais argumentativos, nós temos texto de opinião, carta ao leitor, carta de solicitação, carta de reclamação, debate, resenha crítica, diálogo argumentativo. Então ele sempre vai tentar me convencer. O próximo é um texto expositivo, ou seja, ele vai expor algo, expor um fato. Sua principal característica é a apresentação de dados comprováveis, ou seja, não é nada que não aconteceu, é algo que se pode provar. Algo histórico, geográfico, algo da língua escrita, entre outras coisas. Os suportes desse gênero são as enciclopédias e revistas científicas. Não está preocupado com a persuasão, ou seja, ele não quer te convencer. Ele quer transmitir um conhecimento, sendo, portanto, um texto informativo. Então, um texto expositivo, ele é também um texto informativo, porque ele vai me informar sobre algo, ele vai me ensinar, vai transmitir um conhecimento. Como exemplo, nós temos resumo, verbete, ficha técnica de animal, relato científico, artigo, dentre outros. Próximo, nós temos um texto injuntivo instrucional, ou seja, ele vai me dar ordens, vai me dar instruções. Nesses textos, aponta minuciosamente o que é necessário ter ou fazer para o que se pretende dar certo. Ou seja, esse texto vai me ensinar como fazer algo para dar certo no final. Os verbos no imperativo aparecem nesses textos e são eles que indicam ações e procedimentos corretos. Então, verbos no imperativo, ou seja, são verbos que dão ordem. Por exemplo, faça, desmonte, una, monte, etc. As receitas culinárias, regulamento de placas de trânsito, são exemplos do tom prescrito presente nesse texto. Por exemplo, numa receita está escrito assim: acrescente uma xícara de açúcar, ou seja, ele está me dando uma instrução, está me dando uma ordem sobre o que eu devo fazer. Alguns exemplos de gêneros textuais instrucionais: instruções de montagem, bula, receita culinária, regulamento, regra de jogo, instruções de uso, dentre outros. O próximo é o texto injuntivo, o texto que vai persuadir. Seu principal aspecto é o de persuasão, ou seja, ele vai tentar me convencer de algo. Discute problemas de cunho social, da atualidade ou levantando problemas para oferecer soluções. Ele tem como característica básica o uso de verbos no presente que dialogam com o leitor, usando na maioria das vezes o imperativo. Então ele vai sempre me falar para fazer algo. Por exemplo, visite, compre, use, não jogue, não pise, não ultrapasse, etc. Como exemplos desses textos, nós temos as campanhas, propagandas, convite, avisos, sinais de orientação, dentre outros. O próximo texto é o texto expressivo. Os textos desse tipo apresentam uma forma especial de linguagem, mais dirigida à imaginação e à sensibilidade do que ao raciocínio. Então, esse tipo de texto ele quer mexer com a sua sensibilidade, com a sua imaginação. Em vez de comunicar principalmente informações, eles transmitem, sobretudo, emoções. Então, ele vai transmitir uma emoção. A função desse tipo de texto é comover, ou seja, fazer mover-se com, vai mover alguma coisa. Outra característica desses gêneros é a de possuir estrofes, mesmo que apenas uma.
vai possuir também versos e utiliza-se da rima na maioria deles. Então, que tipo de textos são esses? São os poemas, as letras de canção, parlenda, trava-línguas, acalanto, cantigas de roda, dentre outros. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre os gêneros textuais. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo um pouquinho, assista com mais calma, que você vai conseguir compreender, ok? Estude bastante e até a próxima aula. Um beijo!